todos! Essa, então, é a aula que vai falar sobre o quarto passo para vocês, que é criando uma rotina de cuidados. Eu sou a professora Débora Bevilacqua Grossi e é um prazer estar aqui para mostrar para vocês uma das estratégias que a gente usa para enfrentar a nossa dor de cabeça. Como vocês sabem, ela é uma condição muito prevalente, então, para dizer para você, você não está sozinho, né? Nós somos mais de 138 milhões de pessoas, esse é um levantamento antigo, é um sintoma muito comum e é uma doença muito prevalente. Essa dor, essa condição crônica que nós estamos falando aqui é da dor de cabeça, mas a dor crônica, ela acomete mesmo, 1 em cada 5 pessoas. Então, é para você não ter a sensação de que só acontece comigo, ao contrário, muitos passam por aquilo que você também passa. Mas nós estamos aqui para falar sobre essa dor e como lidar com ela. Então, veja que muitas vezes nós vamos fazer dessa dor o centro da nossa vida, né? Tá o tempo inteiro preocupado? Pensa se isso acontece com você. Essa dor faz você parar com as coisas que você gostava? Nós já falamos disso, né, ao longo dessa manhã. O quanto essa dor atrapalha, impede que você viva uma vida que a gente pode considerar de normal. Ela muda a sua rotina. Então, veja, talvez a dor esteja guiando os seus caminhos e não você. Então, tirar a dor do centro, né? Deixar com que ela deixe de ser, aliás, a protagonista da sua vida, é para isso que a gente está aqui. Então, esse é um site importante, que é Pesquisa em Dor. Lá vocês encontram muitas informações, inclusive sobre isso que nós estamos conversando aqui. Então, você deixa que a dor te leve, e aí a gente fica absorto por pensamentos negativos e essas nossas limitações, né? E isso vai tomando conta da nossa vida, e talvez você esteja nesse momento exatamente nessa situação, assim, dominado por esse quadro do qual você não consegue sair. Então, nós estamos aqui para ajudar você a retomar esse controle. E é claro, nós temos uma condição, especialmente a enxaqueca, a migrânia, nós temos uma condição que tem um componente genético. Então, nós vamos viver com essa dor até o fim dos nossos dias, ou com essa doença. Mas nós estamos aqui para ensinar você a lidar com essa dor. Então, é passar essa dor para o banco do carona e você tomar as rédeas da sua vida, ok? Como é que a gente faz isso, então? O primeiro passo é você saber que você tem uma doença, né, que tem aí um forte componente genético. Aceitar o que está acontecendo é o primeiro passo para encontrar maneiras, então, de lidar com essa dor. Não rejeita, né? Quer dizer, você tem enxaqueca. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu estou com crise de novo, por quê? Porque mais do que reclamar e pensar por quê, não é? É normal que você tenha uma crise. O que não é normal é que isso domine a sua vida, tá bom? E nós estamos aqui para ajudar. Mas você precisa pensar, bom, a minha realidade é que eu tenho enxaqueca. Então, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Mas elas não precisam determinar quem eu sou. Ao contrário, a partir do momento em que eu me instalo na minha circunstância, na minha realidade, eu sou capaz de encontrar os meios de viver melhor. Né? Então, preste atenção nos seus pensamentos, sentimentos, desejos. Né? Escolha se aceitar, quer dizer, decida por isso. Né? Tenha paciência com você, porque essa é a sua realidade. O que nós estamos mostrando para você é que é possível vencer, né, tudo isso que a doença vai te impondo ao longo do tempo. E ao contrário de nutrir a desesperança, né, o desalento, né, o que a gente gostaria de dizer para você é que é importante olhar para frente, saber que é possível, existe um meio, existe uma forma, e tem aí uma série de profissionais e pessoas que podem te ajudar. Por outro lado, é uma coisa que você precisa, desenvolver uma rede de apoio, pedir ajuda, né? Reconhecer que muitas vezes nós precisamos de apoio para sair dessa situação que a dor nos colocou.
Então, o que eu posso fazer para mudar a minha rotina, que me ajude a prevenir que essa dor chegue e sair desse ciclo vicioso da dor, né? Do qual eu não estou conseguindo me livrar? Bom, primeira coisa é reconhecer que tem muitos fatores, a gente já viu, que influenciam essa dor. E como lidar com eles? Então, veja, tem fatores que eu não consigo controlar exatamente, são meus hormônios, o tempo, o clima, mas tem fatores que eu consigo administrar, né? Então, é o uso de bebidas ou de alimentos, o medicamento. Nós vamos ajudar você nesse dia a fazer exercícios e reconhecer o quanto que isso pode ser importante para prevenir problemas posturais, mas também para te manter ativo. Nem sempre você vai conseguir evitar a luminosidade, o odor, o estresse, mas tem coisas, fatores que nós conseguimos movimentar, né? Conseguimos interferir, e é disso que a gente quer falar. Essa é uma figura que está na nossa cartilha, que é outra estratégia que pode te ajudar muito a manejar essas dores. Veja, essa pia cheia, né? E a água está aberta. O que você acha que vai acontecer com essa pia? Ela vai vazar. É assim também que acontece quando eu tenho muitos desses fatores que influenciam a minha dor de cabeça ocupando e enchendo o meu dia. Então, como a gente viu, o estresse, a falta de sono, né, a má alimentação, né, o excesso de medicamento, né, a inatividade, a temperatura, os hormônios, todos eles estão enchendo a pia. E aí a gente vai lá e faz uma coisinha e diz: eu comi um pedacinho de chocolate e acho que foi aquilo que me deu a dor de cabeça. Pode ser, mas na verdade, tenha para você o seguinte: eu tenho um limiar em que essa crise vai ser deflagrada. O que faz esse limiar ser atingido não é uma coisa isolada, é um conjunto de coisas. Por isso que melhorar, aumentar esse limiar, né, e impedir que uma crise seja deflagrada depende, não é apenas de uma medida, são de um conjunto delas, e é por isso que é tão importante uma equipe ou várias informações, como você está tendo aqui essa manhã, que ajudam primeiro você a identificar, aceitar e agora saber como lidar com tudo isso. Então, como é que eu paro, né, de jorrar isso, essa fonte desses fatores que aumentam e me favorecem a desencadear uma crise? Primeiro é reconhecer. Os fatores que deflagram a minha crise podem não ser os mesmos que deflagram a crise do meu filho, né? Do meu esposo, que se por acaso também for enxaquecoso. Então eu tenho que me perceber e ver o que é que de fato pode estar influenciando a dor, mas eu tenho que conhecer esses fatores, como eu mostrei para vocês. Também saber que não é um ou outro, mas a soma. Então, observe todos esses fatores no seu dia a dia. Por isso que a gente recomenda, e vocês vão ver isso no e-book, é que a gente monitore essa dor. Eu estou tendo dor de cabeça todos os dias, é manhã, de tarde, de noite, eu já acordo com dor, eu vou dormir com dor. São informações muito importantes para que o seu clínico possa te ajudar, para o profissional da saúde que te acompanha possa saber entender, não é, como é que essas crises estão se manifestando na sua vida, ok? Melhorar o sono é uma dessas estratégias extremamente relevantes, porque a recuperação da energia é um grande aliado contra a dor, né? E o padrão de sono regular, para quem tem enxaqueca, migrânia, é um fator extremamente importante, uma rotina de cuidados, né? Um dia a dia mais regular. Então, não é para que você se sinta preso, ao contrário, é para que você invista na melhoria da sua qualidade de vida. E ter um padrão regular de sono faz parte disso. Então, nem é dormir demais, nem é dormir de menos. Mas dormir mal
faz com que o corpo produza substâncias iguais à do estresse, que também é outro fator deflagrador das crises, né? Perpetuantes das crises. Então, se eu consigo melhorar o meu sono, eu de verdade estou colaborando muito para que essas substâncias deixem de circular, né, no meu cérebro, no meu corpo, e aí eu consiga administrar melhor, né? Porque, veja, elas aumentam a sensibilidade e a chance da dor aparecer. Então, vocês sabem, quando dorme pouco, quando dorme muito, e dormir bem restaura nossas forças, né? Dá energia. Encontrar meios de dormir bem é uma das estratégias. Nossa, mas eu preciso fazer grandes mudanças? Não. Pequenas mudanças nos hábitos podem resultar em grandes diferenças. Então, o que eu posso fazer para melhorar meu sono? À noite não é um momento de nem comidas, nem bebidas estimulantes. Ao contrário, a gente faz atividades relaxantes. Não é? Eu diminuo o ritmo da minha vida, eu desacelero. Então, atividades relaxantes à noite, que vem de uma rotina regular, previsível, se bem que as coisas... Nós estamos falando de vida, e vida não é previsível, né? Mas nós estamos também falando de fazer a nossa parte, porque a vida já tem uma imprevisibilidade, que pode ser, inclusive, saudável. Quando eu consigo me adaptar e não reajo de uma forma excessiva com essas imprevisibilidades. A minha cama tem que ser um local limpo, agradável, meu quarto. Então, toma umas medidas para o seu quarto ficar mais atrativo. Se você teve uma rotina boa naquele dia, você tem mais chance de dormir melhor. Mas se você passou o dia com pensamentos ruins mesmo, né? Contra alguém, contra você mesmo, sobre você mesmo, então tudo isso, saiba, vai repercutir no seu sono. Então, evite refeições pesadas à noite, ao contrário, né? Vocês vão ouvir aí sobre a rotina alimentar. E uma coisa que tem sido altamente nociva para todos nós é o uso do celular, até antes de dormir, né? Pode parecer inofensivo, e aí está uma grande fonte de distúrbios do sono, de sossego, né? De ativação cerebral. Desligue o seu celular, dê uma hora, a partir daquele momento, a gente não vai mais olhar, não vamos mais receber mensagem. Se for uma coisa importante, alguém vai nos ligar. Evite dormir durante o dia, né? Se mantenha ocupado. Para algumas pessoas, isso pode interferir drasticamente no sono, assim como coisas estimulantes na noite, né? Então, também, entendendo esses fatores na sua rotina, você vai saber discernir melhor aquilo que ajuda você ter um sono melhor. De forma geral, praticar exercícios antes de dormir deixa de ser um fator que ajude você a dormir, porque é um estimulante, potente estimulante, né? Então, essas medidas podem ajudar a gente a melhorar o sono. E mudar esses pensamentos e relações. Como eu disse, pensamentos negativos, vocês já viram, aumenta essas substâncias que aumentam nossa dor. E ter esses pensamentos nos deixam mais ansiosos, preocupados, frustrados. Nós precisamos identificar e rapidamente, né, ter uma atitude adulta em relação a eles, olhar para a sua realidade, né, e afastar esses pensamentos. Então, reconhecer esses pensamentos e se desafiar. Por exemplo, então, no sábado, a minha dor apareceu quando eu estava varrendo a casa muito agitada, e aí você pensa, nossa, essa dor, tá vendo esse serviço, eu tenho que trabalhar, eu tenho que varrer, ninguém faz nada por mim. É um pensamento, digamos, até legítimo, mas ele ajudou você lidar com a dor? Não, ao contrário. Ele gerou mais frustração, mais dificuldade. Então, mude o seu pensamento. Nossa, agora eu acho que exagerei. Eu tô sobrecarregada, eu tinha que varrer. Então, eu posso não varrer tudo, eu varro um pouco, né? E isso vai melhorar a minha disposição. Ou peço ajuda, né? Então, tente administrar os seus pensamentos numa situação aqui do cotidiano e não exatamente vinculada à sua dor de cabeça. Entender o impacto da dor na sua vida também ajuda com você e as pessoas ao seu redor. Então, preste atenção nesta dica. Faz o que deves e está no que fazes. Essa é uma frase famosa, né?
mas que nos ajuda a pensar o seguinte: bom, eu não vai adiantar eu reclamar, o importante é eu terminar a tarefa que eu comecei. Agora, na medida em que eu estou fazendo, é importante que eu tenha foco naquilo que eu estou fazendo. Então, terminar e começar e terminar uma tarefa é fonte de realização, é fonte de prazer. Isso pode ser muito bom. É uma coisa pequena, mas que muda as nossas relações no dia a dia. Então, faz o que você deve, cumpre as suas obrigações, não deixe de fazer isso, não delegue, não faça de qualquer jeito, ao contrário, experimente o prazer de fazer algo, terminar algo, né? E dar o seu máximo nesse momento. Cumprir as suas obrigações sem reclamar e murmurar, porque isso não muda a necessidade de você fazer e cumprir sua tarefa. Isso atrapalha demais os bons resultados. Ao contrário, também, né? As pessoas ao lado de alguém que murmura muito, reclama muito, não tem como você realmente se tornar alguém agradável. Isso é importante. Mas eu tenho razões para reclamar e murmurar, guarde-as para você, né? Você é um adulto, guarde para você essas razões e tente processá-las. Procure ter foco, como eu disse, faz o que deve, né? Então, esteja presente, seja atento, não haja por impulso, né? Procure ser mais gentil, mais educado. Isso vai mudar um pouco as relações, especialmente familiares, mas especialmente também profissionais, né? Porque a gente vai deixar de ser aquela fonte de confusão, né? Ao contrário, a gente não vai responder de uma forma rápida, agressiva, intempestiva, né? Mas retarda um pouco a velocidade das suas reações. Isso pode te ajudar. Isso vai ajudar você a entender e tolerar um não que você recebe, uma dificuldade que surge, mas também reconhecer que você não é capaz de fazer, não é capaz de ir, não é capaz de ajudar, né? Então, desacelerar essas suas relações vai ajudar muito. E tirar o foco de você, né? Da minha dor. Às vezes a pessoa vem conversar com a gente e fala: nossa, mas você não tem ideia da dor que eu sinto. Então, a gente nem prestou atenção no que a pessoa queria falar para nós, né? A gente rapidamente quer falar da nossa dor. Esse é um sinal de que talvez, né, eu esteja assim mudando as posições e tirar esse foco de você, né? Ao contrário, estar atento para os sentimentos, para o desejo, para as dificuldades daqueles que estão ao seu redor, pode representar uma mudança significativa na forma como você está lidando com a sua dor. E vamos retornar às atividades, né? Porque, é claro, a dor nos priva de uma série de coisas e a gente deixa de cumprir nossas atividades. É importante retornar essas atividades, porque isso vai aumentar nossas limitações. Então, eu preciso de grandes projetos? Não, mas comece vencendo as pequenas coisas. Acordando no horário que você se dispôs a acordar, isso é uma pequena coisa e que está na sua mão fazer ou deixar de fazer. Tem objetivos reais para a sua atual situação e coisas que você pode fazer, tá bom? Reconheça as suas limitações, respeite seus limites, mas haja, haja. Atitude é importante. E como é que eu pratico o exercício para eu sair desse ciclo vicioso, né? Porque ficar nesse ciclo vicioso aumenta minhas dores, me deixa mais fraca, muda meu humor, eu fico me sentindo mal, minha autoestima muda, e talvez vocês não saibam, mas a obesidade é um fator que aumenta ou favorece a cronificação da enxaqueca, o aumento do número dessas crises. E aí a minha qualidade de vida cai muito. E o que a gente gostaria que ficasse registrado? Exercício ajuda a diminuir a dor. É verdade, não é uma falácia, não é uma mentira, não é um mito que inventaram, né? Então, como cientistas, nós podemos dizer, é verdade, exercício é muito benéfico. Escolha um que você goste. Agora, é claro, você não é criança para fazer só o que gosta, né? Mas escolha aquela coisa que tem mais proximidade, afinidade com você, num local, num ambiente, organize o seu dia.
Coloque a atividade dentro dele como uma prioridade. Não despreze, programe. Não precisa ser todo dia na mesma hora. Respeite sua rotina, mas tente colocar isso nela, não é? E aumente gradualmente o tempo. E não deu para fazer hoje, eu não fui hoje e amanhã, não quer dizer que eu não vou mais. Eu recomeço, sempre olhando com esse olhar de esperança, né? É importante você ter essa paciência com você. Mude de atividade se você precisar, mas reconheça as suas limitações, respeite os seus limites e conte com a ajuda de alguém. A ajuda de alguém que ajuda você a escolher uma atividade, oriente você a fazer, né? Peça ajuda a um profissional de saúde, isso vai ser muito importante. E a gente vai ver agora a importância de uma alimentação saudável, são todos hábitos muito importantes. Uma atividade prazerosa, exercícios específicos para sua dor de cabeça, do relaxamento, que também nós vamos ver em breve. Resumindo, modificações podem ser feitas, devem ser feitas, mas isso deve ser aos poucos. Como disse Santa Teresa, pequenas coisas, ok? Não tem segredo, nem tratamento milagroso. Eu sei que a gente queria um remédio milagroso. Eu sei que a gente queria uma bala de prata que resolvesse nosso problema, mas não tem, tá bom? Então reconheça isso, se instale nessa realidade, né? Nessa circunstância e saiba que com persistência e paciência é possível levar uma vida de enxaquecosa, né, de migranosa, bastante normal. Muito obrigada.